Bom, a gente parou na semana passada para a gente dar prosseguimento e encerramento a essa matéria. E aí a gente continua na aula ao vivo falando ainda sobre indivíduo e socialização, mas esse daqui a gente encerra com essa aula postada, tá? Então a gente viu na semana passada, ou até a semana passada, que a sociologia ela estabelece uma gama muito grande, uma gama muito variada de possibilidades de compreensão sobre aquilo que vem a ser o indivíduo e a sociedade. E de que forma o indivíduo em parte, moldado pelo todo, pela sociedade, pelo conjunto social, e de que maneira os indivíduos podem atuar sobre esse conjunto social e também acabar por modificando ele. E a gente estudou uma linha interpretativa que apresenta indivíduo e sociedade como fruto de um processo dinâmico, dialético, que dialoga, né? E aí é possível que exista ruptura tanto naquilo que denominamos singularidade do indivíduo, como naquilo que afirmamos ser o conjunto social. Esse processo vai ser proveniente da ação individual sobre o coletivo e da ação coletiva sobre o individual, ou seja, um processo dialético, que dialoga uma com a outra. Contudo, quando a gente vai estudar os pais da ciência social, a gente vai perceber diferenças que vão dizer respeito ao grau de autonomia do indivíduo ou à capacidade soberana da sociedade em definir este indivíduo. E mais, a questão da existência da classe social mediando a relação do indivíduo com a sociedade também foi e continuará sendo apresentada. Agora a gente vai fazer um percurso em relação à ótica de cada um desses caras, do Émile Durkheim, do Karl Marx e do Marx. Vamos ver primeiro a concepção de Émile Durkheim. De acordo com ele, quando eu, indivíduo, desempenho meus deveres de irmão, de esposa ou de cidadão, quando eu me desincumbo, quando eu me esvazio, quando eu me retiro de encargos que eu contraí socialmente, quando eu pratico deveres que estão definidos fora de mim e dos meus atos, no direito e nos costumes, mesmo estando de acordo com sentimentos que me são próprios, ainda que eu, Vitor Hugo, indivíduo social, queira fazer o bem, praticar o bem por acreditar nesse bem, ainda assim, ainda que eu o sinta, né, interiormente em mim mesmo, essa atitude ela não deixa de ser objetiva, porque não fui eu quem criou. Então, por exemplo, não fui eu quem criei a lei de trânsito que diz que eu tenho que usar o cinto de segurança quando dirijo, ou que eu tenha que parar no sinal vermelho quando estou em trânsito ou na faixa de pedestres. Não fui eu que criei, porém eu sou obrigado coercitivamente a obedecer essas leis. Eu os entendi, eu os recebi como informação por meio da educação que eu tive ao longo da minha vida, por meio de estudo, por meio da autoescola, né? Assim, também o cara crente, né, o devoto, ao nascer, ele encontra prontas as crenças e as práticas da vida religiosa. E assim sucessivamente. Então, quando lá atrás nós vimos que em Durkheim há uma lei coercitiva, há algo, uma força externa a mim, que define, que decide como eu tenho que agir socialmente, isso são as leis impostas pela sociedade. Isso é a sociedade agindo no indivíduo. Isso é a sociedade fazendo que o indivíduo esteja inserido nela através de leis que devem ser cumpridas. E aí eu coloco uma figura para ilustrar essa força da sociedade, essa coercitividade que é a força exercida para ou com o cidadão, com o indivíduo, para que ele faça parte dela. Isso acaba por sofrer um processo de coerção que determina, em linhas gerais, o ajustamento do indivíduo à sociedade. O Durkheim vai afirmar que as consciências individuais elas geram uma síntese que se chama consciência coletiva. E para isso é fundamental o desenvolvimento de relações solidárias, de trabalho em equipe. Beleza?
Já em Karl Marx, a concepção de sociedade, ou a concepção de Marx para indivíduo e sociedade, será a consideração de que o indivíduo, dentro do pensamento dele, passa necessariamente pelo estudo da organização da sociedade em classes. Não é a maior parte da obra de Karl Marx não se debruça sobre a luta de classes. Então é isso, compreender a relação dos indivíduos com a sociedade é entender as relações de produção que condicionam e determinam a vida particular, individual, no interior de uma classe social. Marx vai afirmar, por exemplo, que não é a consciência do homem que determina a sua existência, mas é a sua existência social, ou seja, no todo, no conjunto social, dentro da sociedade, em determinadas circunstâncias produtivas, que determina a sua consciência. Daí a mediação entre indivíduo e sociedade ser associada ao pertencimento a uma classe social no conjunto produtivo. E nesse sentido, gente, vai existir fundamentalmente uma classe trabalhadora, a explorada, e uma classe proprietária, a exploradora. E no interior da sociedade, uma luta de classes. As consciências individuais elas vão expressar para o bem ou para o mal a luta de classes. Para Marx, entender a relação entre indivíduo e sociedade é situá-la em uma dupla relação, natural e social, e ambas vão se colocar no universo de modo de produção. Beleza? O pensamento de Marx ele vai ser marcado pela ideia de que a sociedade não é um todo harmônico. Embora haja cooperação entre indivíduos, que precisa haver, também existe uma separação conflitiva no universo produtivo. Essa separação vai dizer respeito aos que trabalham e aos que controlam os meios de produção. E essa é a divisão em classes antagônicas, que brigam entre si e que acaba por conduzir a história. Beleza, gente? Até aí, qualquer dúvida, vocês me mandem por e-mail, por favor. Aí a gente vai ver a concepção de Weber sobre o que é o indivíduo e a sociedade. Em Weber, ao contrário de Durkheim, ele colocou em relevância a ação individual. Aquela história da ação social, lembra? Entendendo que as relações sociais que davam caráter à organização da sociedade, elas provinham de indivíduos, cada um agindo de uma determinada maneira, ainda que seja com interesse próprio, ele está praticando a ação social no conjunto da obra, fazendo com que essa engrenagem gire. Nesse sentido, era importante refletir sobre as motivações individuais, os seus sentidos e a sua ressonância nos outros que recebiam tais ações. O sujeito, por essa via de entendimento, ele é o indivíduo, não havendo uma passividade ou uma simples coercitividade da sociedade sobre o indivíduo, como colocado por Durkheim. Estado, igreja e outras instituições existentes teriam este ou aquele conteúdo a partir de ações recíprocas de vários indivíduos e só se manteriam por meio da continuidade de relações sociais calcadas em ações individuais. A gente pode afirmar que a sociedade é tecida por meio de relações sociais em que indivíduos interagem por meio de ações recíprocas. Para Weber, a ação social pressupõe uma relação social, entendida como a possibilidade previsível de que determinados indivíduos adotem determinado comportamento. Embora uma relação social para sobreviver aos indivíduos que lhe deram origem, ela desaparece se a conduta dos indivíduos que a mantinha viva se esgota ou deixa de existir. Ou seja, se eu ajo socialmente, se eu tenho uma ação, se eu pratico uma ação, aquela que a gente falou, dentro da perspectiva de ação social, eu levantar, escovar meus dentes, tomar café, sair para trabalhar, sair para estudar, isso é ação social. E isso gera efeito no coletivo. Beleza, gente? É isso. Essa aula vai estar postada no COC, é o encerramento da nossa aula dessa parte de indivíduo e sociedade. E a gente vai falar mais sobre ela na aula ao vivo e vai ficar postado tanto no YouTube quanto o link no COC para vocês poderem assistir essa aula e fazer eventualmente efetivamente. Beleza? Qualquer coisa, qualquer dúvida, me mandem lá no e-mail, por favor. Valeu, gente. Até a próxima.